Para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica Tagnoli Schneider, mais conhecida como Jéssica Schneider. Eu sou mãe de 3 meninas, sou casada com o Jonas e venho nesse mundo nail designer há 21 anos. Eu costumo dizer que há 8 anos foi onde eu criei a mentalidade, eu comecei a dominar a mentalidade de uma nail designer empresária, empreendedora e de sucesso. Mas, para que tudo isso pudesse acontecer na minha vida, eu preciso te contar da onde eu vim. Eu vim de uma família muito humilde, pai caminhoneiro, mãe costureira, e com 13 anos eu comecei a trabalhar num primeiro salão perto da minha casa, e esse salão eu fui chamada para ser auxiliar de cabeleireira. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a acompanhar a manicure que tinha no espaço, eu me encantei. Eu já gostava de pintar unha em casa, de fazer essas coisinhas em casa, né, da área da beleza. Mas, quando eu comecei a ver a manicure profissional trabalhando, eu me encantei, me apaixonei pela técnica dela. E eu falava para a dona do espaço que eu queria ser manicure e não cabeleireira. E eu invocava tanto com ela que ela falou para mim assim: Jéssica, no meu espaço você não vai ser manicure. E eu precisei sair desse espaço para trabalhar num outro salão, onde eu comecei a fazer unha. Mas eu era péssima manicure. Eu tinha 13 anos, eu não sabia muita coisa. E essa segunda pessoa que me ajudou a trabalhar com unhas, ela começou a me ensinar. E eu aprendi com ela muita coisa de unha, mas eu não fiquei muito tempo no espaço dela, porque não deu muito certo. As clientes não gostavam, óbvio, eu não tinha o conhecimento. Eu saí desse espaço, fui trabalhar num outro espaço também como unha. E ali eu fui pegando prática, fui aprendendo. E nesse período, eu já estava com uns 15 anos, eu comecei a namorar. Meu primeiro namorado, sem estrutura nenhuma, aí já não queria mais trabalhar todos os dias, ia mais pro final de semana, trabalhar nesse espaço, mas ele colocava sempre na minha cabeça de que eu deveria de trabalhar registrado, ter 13º, ter férias. Eu pensei assim, vou tentar. Fiz a minha carteira de trabalho e fui tentar trabalhar registrado. Eu acho que não durou 15 dias eu dentro de uma empresa, eu me vi bem desesperada e resolvi voltar a fazer unha. Quando eu voltei a fazer unha, fiquei trabalhando como manicure no salão por bastante tempo e com 17 anos eu engravidei da minha primeira menina, da Beatriz. E ali para mim foi muito desafiador, porque seria uma criança cuidando de uma outra criança. Na época também muito difícil a situação de pôr em creche, de saber como lidar com as coisas, do medo do que vinha pra frente. A única coisa que eu não desisti foi de continuar fazendo unhas. O tempo foi passando, eu costumo dizer que nessa época eu era uma pessoa improvável de dar certo. Não tinha muita estrutura em questão de mentalidade mesmo. Em 2011 eu saí do último salão que eu trabalhei para uma cabeleireira. Falei para ela no dia 24 de dezembro que eu iria fechar o espaço, que eu iria parar de trabalhar com ela para eu abrir o meu primeiro espaço. Em janeiro não voltei mais a trabalhar nesse salão e trabalhei até maio atendendo a domicílio. Eu ia de bicicleta com a minha mala, atender as clientes em casa para fazer dinheiro e abrir meu primeiro espaço. Nesse tempo, uma profissional me convidou para trabalhar no espaço dela por 30 dias, que a manicure dela tinha dado cano nela, e eu fui. E onde eu ia, as minhas clientes sempre iam atrás de mim. E quando a cabeleireira desse espaço me conheceu, ela endoidou e disse que por toda a lei ela ia junto comigo quando eu fosse abrir meu negócio. Arrumei a maior confusão, mas levei ela comigo e abrimos a primeira sociedade, e o nome do meu salão se chamava Espaço VIP. Esse salão durou por 2 anos, onde eu fiz muito dinheiro com unha, onde eu trabalhei direto, trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, tinha uma ótima clientela, fazia unha tradicional, fazia muita unha decorada, sempre fui conhecida na minha cidade como uma profissional que decorasse muito as unhas, só que eu não sabia nada de administração, eu não sabia nada que eu tinha que fazer além da unha bem feita. E essa profissional que trabalhava comigo me ajudava a administrar. E nesse período o que aconteceu? Ela engravidou e desistiu do dia para a noite de ter o espaço. A gente ficou 1 ano fazendo muito sucesso, e quando ela desistiu foi a minha queda, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Como ela que me ajudava, eu não sabia para que eu tinha que juntar dinheiro, eu não sabia que eu tinha que divulgar o meu trabalho, né? Naquela época ainda era boca a boca, né? E foi a minha queda. Nesse tempo também eu deixei do pai da minha filha mais velha, fiquei 6 meses sozinha.
e nesse tempo eu conheci o Jonas, o meu esposo. Quando a gente se conheceu, ele tinha uma responsabilidade muito grande com a questão financeira. E um dia ele me falou assim, eu já bem doida, endividada, ele falou para mim assim, Jéssica, como que uma pessoa que não tem salário, não sabe o que vai receber no mês seguinte, tem uma dívida? E aquilo me fez começar a pensar no meu negócio dessa forma. Mas tudo bem. Nesse período a gente marcou casamento, eu precisei fechar o meu primeiro espaço porque eu não dava conta de manter ele sozinho. Só que eu faturava, eu fazia dinheiro, mas eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então eu tive que fechar, porque eu não dava conta de manter ele. E nesse tempo eu marquei meu casamento e engravidei da minha segunda menina. Quando eu engravidei, meu marido me pegou e falou, agora tu vai para casa, tu vai ficar em casa e tu não vai mais trabalhar. O teu negócio não dá dinheiro. E eu pensei, ele tem razão, não dá mesmo. E fui para casa. Quando fazia uns 3, 4 meses que eu estava em casa, eu pensei, não, eu preciso de alguma coisa para mim fazer dinheiro e não ter que depender do meu esposo. E comecei a fazer adesivo de unhas para vender. Não sei nem explicar como, mas uns 2, 3 meses que eu estava fazendo adesivo para vender, eu já vendia para São Paulo, eu já vendia para o Paraná, já vendia para o Rio Grande do Sul e fora dentro de Santa Catarina inteiro que eu já vendia os adesivos. Já fazia muito sucesso também. E um dia, uma das minhas clientes, eu moro bem longe, afastado no mato, né? A gente costuma dizer, sítio. Um dia minha cliente falou assim, Jéssica, eu passo todo dia na frente da tua casa, que eu abri uma loja numa outra cidade, passo ali na BR. Será que um dia tu não consegue me atender? Nesse tempo que tu parou, eu nunca consegui uma profissional que fizesse unha igual você. Eu, não querendo mais pegar a responsabilidade do atendimento, peguei ela para atender. E na época já tinha o Instagram. E eu postei no Instagram. Todas as minhas clientes quiseram ir na minha casa fazer a unha. E eu comecei a atender na cozinha da minha casa. Logo fui para a área de festa, aí a gente construiu uma sala para mim na minha casa e pensei, nossa, daqui eu não saio mais, eu não tenho mais dívidas, eu não tenho mais despesas, é só lucro. E o custo do meu produto, tá bom. E fui trabalhando, fui atendendo, fazia meus adesivos quando eu não tinha cliente, mas logo a minha agenda lotou, eu já não conseguia mais fazer os adesivos de unha, já tive que largar um para fazer o outro, e eu sempre amei o atendimento de mesa. E um dia, eu e meu marido discutindo, porque ele ainda falava que o meu serviço não dava dinheiro, eu conheci uma pessoa, essa pessoa entrou para nossa família, ela é psicóloga, master coach, e eu fui conversar com ela, fui fazer o atendimento dela, e aí eu reclamei com ela, falei, nossa, meu casamento não tá bem, e ela pegou e falou para mim assim, Jéssica, mas afinal, o que você quer? Eu falei para ela assim, eu quero dinheiro para poder lidar com as coisas que eu preciso, comprar as minhas coisas sem depender de ninguém. Aí ela falou, mas você trabalha. Eu falei, sim, mas o meu negócio não dá dinheiro. Ela falou, será? E eu comecei a refletir aquilo, fui para casa, peguei todas as minhas agendas, porque ainda na época era manual, comecei a somar tudo que eu fazia, porque eu tinha o controle 100% das clientes que eu atendia, porque eu fazia muito pacote fixo, mas eu não tinha noção do que eu fazia de faturamento. E eu comecei a somar as unhas. E eu cheguei à noite e falei pro meu marido assim, meu marido é agricultor, quanto que tu ganha na arrozeira? Aí ele fez uma média, me passou, falei assim, você sabia que o meu serviço rende mais do que o seu? E mostrei o número para ele. Ele falou assim, não pode. Então onde é que tá esse dinheiro? E a gente começou a ver que esse dinheiro era muito picadinho, então saía para pizza, saía para lanche, saía para ir dar uma voltinha, saía para todas as coisas e a gente não via isso, não tinha anotação. E nesse meio tempo que eu comecei a perceber que o meu problema não era o dinheiro, que isso eu já fazia, essa pessoa que eu conheci me ligou e falou, Jéssica, eu tô fazendo um treinamento aqui em Balneário Camboriú e eu quero te convidar para vir participar. Eu falei para ela, não posso ir, não tenho dinheiro para pagar. Ela disse, só vem, depois a gente conversa. E eu fui. E esse treinamento, eu já havia feito um outro treinamento sobre mentalidade anterior, mas esse treinamento, ele fez uma total diferença na minha vida. Eu transformei a minha vida da água para o vinho. Porque eu entendi que a minha profissão era uma profissão muito lucrativa, de que sim, eu poderia fazer muito dinheiro fazendo unha, que a minha profissão era muito honesta, que cada vez mais as mulheres procuravam a área da beleza e que além disso tinha muitas formas de escalar minha profissão e que eu gostava muito, que eu gosto muito, que a minha paixão de vida é ajudar mulheres a crescer, a terem uma oportunidade que eu não tive lá no início da minha vida. E eu voltei
com muita coisa na minha cabeça. E uma das frases que eu lembro que eu ouvi nesse treinamento e que eu levo para minha vida é: a oportunidade não bate na nossa porta. É a gente que vai atrás da oportunidade da vida da gente. É a gente que faz as coisas acontecerem. E eu voltei de lá com 2 projetos de vida formados. Um dos projetos de vida era ter um estúdio que ajudasse mulheres, que fosse um berço de crescimento para mulheres, onde elas pudessem iniciar os seus primeiros negócios e crescerem, desenvolverem e saírem para abrir os seus próprios negócios, que é onde hoje eu tenho o Estúdio Jéssica Schneider. E o meu segundo projeto é transformar a mentalidade das manicures para que elas sejam nail designer de sucesso. E logo no início desse projeto, eu entrei para o mundo da programação neurolinguística. Fiz o meu primeiro treinamento de programação neurolinguística, fiz uma formação de Master Coach com programação neurolinguística também, para aprender a dominar a minha mente, e aprender a trabalhar com a mente de pessoas, de clientes, de colaboradores. Na pandemia foi onde a gente mais cresceu. O mercado da nail designer, na verdade, foi um dos mercados que mais cresceram na pandemia. E eu cresci junto com ele, continuei aprofundando no mundo da programação neurolinguística. Já estou na minha segunda formação e quero trazer a mentalidade que faz a diferença. Eu quero ensinar a mentalidade que me trouxe até aqui de ser uma manicure de 21 anos de carreira para ser a empresária, a nail designer, a empreendedora de sucesso que eu sou hoje. Existem 2 Jéssicas, a Jéssica que era somente manicure e a Jéssica que hoje é nail designer, empreendedora, empresária de sucesso, que precisou passar toda uma transformação para mudar essa mentalidade de manicure para nail designer de sucesso. E é isso que eu quero ensinar para vocês. O que ninguém fala que precisa ser feito por trás de uma técnica de unhas.